Capítulo 4, versículo 21 ao versículo de número 31. Gálatas, capítulo 4, versículo de número 21 ao versículo de número 31, onde falaremos filho da escravidão ou filhos da promessa. Gálatas 4, do 21 ao 31. A palavra do Senhor nos diz assim: Dizei-me vós, que quereis ficar debaixo da lei? Não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. E o que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante a uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá a luz a filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai. Na Arábia é correspondente a Jerusalém atual, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: alegre-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em gritos de alegria, tu que não tivesse dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que a da que tem marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz as Escrituras? Expulse a escrava e o seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro, juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua casa, reunidos em Teu santo nome para exaltar e agradecer o Teu santo nome. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer neste lugar. Continua, Senhor, a derramar da sua graça, do seu poder, da sua presença. Continua, Senhor, a fazer aquilo que lhe atrai. Aqui estamos, Senhor, para engrandecer e exaltar o Teu santo nome, pois só Tu, Senhor, és digno de honra, de glória e de louvor. Por isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, assim como o Senhor já tem falado desde a abertura desse culto, através, Senhor, das orações, através, Senhor, da direção deste culto, através dos louvores entoados, através da palavra lida. Nós te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade e o Teu querer neste lugar. Que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, porque o que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Por isso, Pai, nós te pedimos, fala aos nossos corações. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto onde Paulo é inspirado pelo Espírito Santo a trazer a memória daquele povo, daqueles irmãos na Galácia, a respeito de 2 alianças. A respeito de 2 alianças do filho de Agar e do filho de Rebeca. De Sara, aonde Paulo começa a anunciar e dizer sobre essa filiação, sobre o filho da escrava e o filho da promessa. Paulo começa a dizer a respeito da lei para aqueles irmãos que estavam pendendo ao legalismo. O que seria o legalismo? Legalismo, os irmãos estavam indo àquela igreja dizendo que só Jesus não salvaria. Você precisava fazer algo, você precisa fazer algo para merecer, você precisa fazer algo para ter, você precisa fazer algo para conseguir e para que Deus lhe ame, para que Deus demonstre a sua graça e o seu poder sobre a sua vida. O legalismo nada mais é do que eu achar que eu sou melhor do que os outros, do que eu achar que eu sou mais santo do que alguém, do que eu achar que eu faço, porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu realizo, porque eu cumpro, eu sou melhor do que os outros. O legalismo nada mais é do que eu achar que eu posso, por mim mesmo, me justificar diante de Deus. Eu posso, por mim mesmo, guardando a lei, fazendo tudo, cumprindo todos os ritos, cumprindo todas as coisas, me justificar e me mostrar diante de Deus como santo.
O legalismo nada mais é do que alguém achar que pode criar um novo caminho, a não ser Cristo Jesus, a não ser aquele que se entregou por mim e por sua vida. Paulo está aqui nessa carta aos Gálatas combatendo esse legalismo. Nós precisamos também tomar cuidado para não cair na hipergraça. O que seria a hipergraça? Já que eu sou salvo pela graça, eu posso fazer tudo. Já que eu sou salvo pela graça, eu posso pecar, eu posso realizar tudo o que eu quero, todos os desejos, todas as vontades, que eu serei salvo de qualquer maneira. E não é bem assim. Por isso veremos esse texto à luz dessa história, a qual Paulo chama aqueles irmãos que estavam na Galácia, dizendo, vocês não querem se voltar para a Bíblia? Então vamos lá para Gênesis 16 ao 21. Não, Paulo está dizendo para eles, vocês querem falar que vocês estão de volta às Escrituras? Então vou contar uma história para vocês sobre Gênesis 16 ao capítulo 21. E Paulo começa a falar sobre Abraão. Paulo começa a falar sobre a história e sobre a vida de Abraão, sobre a promessa de Deus na vida de Abraão. Paulo começa a anunciar, porque aquele povo, aquelas pessoas que estavam indo àquela igreja, estavam dizendo, nós somos filhos de Abraão. Mas Paulo vai dizer, eles são filhos de Abraão, mas de qual filho eles são filho de Abraão? Porque Abraão teve 2 filhos, e Paulo vai dizer e discorrer esse texto que vamos aqui expor a respeito desses filhos, a respeito desses acontecimentos. Nós veremos do versículo 21 ao versículo de número 25, a religião baseada na lei produz escravidão. Acompanhe comigo o versículo de número 21 ao 25, onde a religião baseada na lei produz escravidão. Dize-me vós, que quereis ficar debaixo da lei? Paulo está dizendo, me dizem vocês que estão querendo ficar debaixo da lei. Me digam vocês que estão dizendo que eu devo fazer, devo cumprir, devo realizar isso ou aquilo outro. Não ouvis a lei? Não conheceis a lei? Não ouvis a lei? Não veio o que está dizendo? Paulo fala da ironia, com ironia espiritual. Aquele que queria viver debaixo da lei não estavam entendendo a própria lei. Paulo está dizendo que aqueles que estavam querendo viver debaixo da lei não estavam entendendo a própria lei. Por quê? Jesus disse, aquele que transgredir uma só lei é transgressor de toda ela. Jesus vai dizer sobre os fariseus, engoliam um camelo, mas se engasgavam com um mosquito. Pessoas que querem viver debaixo da lei, mas não conhecem o que estão buscando e estão querendo para a sua vida. Paulo está dizendo para vocês estão dizendo para aqueles irmãos, vocês dizem que querem estar debaixo da lei, mas vocês conhecem verdadeiramente a lei? Vocês entendem o que a lei requer? Vocês entendem o que significa viver debaixo da lei? Porque quando olhamos para a lei, olhamos para Moisés, lá em Êxodo 20, onde ele vai dar os 10 mandamentos, quando olhamos para Levíticos, sobre as leis faladas, quando vamos olhar para os diversos ritos, diversas direções que Deus dava ao seu povo para que eles agissem e praticassem, nós começamos a ver e olhar que a lei ela não veio para salvar, mas a lei veio para demonstrar que nós somos pecadores. A lei veio para mostrar que nós precisamos da graça de Deus. A lei veio para nos mostrar que pela nossa própria força nós não iríamos conseguir. Tem um louvor que diz, eu não sou mais escravo do medo, porque Jesus nos libertou. Lembra quando você olha para Gênesis lá no início, quando Adão e Eva comem do fruto, eles se escondem porque tiveram medo, porque eles estavam nus. Eles se esconderam a partir do momento que eles comem o fruto, o qual o Senhor disse para eles, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis. E quando eles ouvem a voz do Senhor no jardim, eles se escondem, porque estavam nus. E Deus pergunta para ele, Adão, por que você se escondeu? Porque eu estava nu e tive medo. E Deus fala para ele, quem te disse que você estava nu? Por acaso, comeste do fruto do conhecimento do bem e do mal, ao qual eu lhe ordenei que não comesse? Adão e Eva, e por muitos desenhos, e vamos ver que eles estavam ali, ou talvez tentando se proteger nos arbustos, se esconder nas folhas, mas a graça do Senhor é tão maravilhosa, que o Senhor mata um animal, faz vestes e entrega para eles a graça.
Às vezes tentamos nos esconder, às vezes tentamos com a nossa própria força nos justificar e nos apresentar diante de Deus. Como Adão e Eva fizeram, se esconderam porque estavam nus, tiveram medo, tentaram pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio eu, pela sua própria força, tentaram encobrir a sua nudez. Às vezes, muitas vezes em nossas vidas somos nós. Tentamos encobrir as nossas nudez, encobrir os nossos pecados, encobrir os nossos erros diante de Deus pela nossa própria força, pelo nosso próprio eu, pela nossa própria vontade. Mas a graça do Senhor, ela não é apenas em Cristo Jesus. Nós já vemos a graça desde a época do jardim. Nós vemos a graça do Senhor, onde Deus passou 40 anos no deserto com o povo e não destruiu e fulminou aquele povo, porque Moisés disse: rasgue meu nome do livro da vida. Não faça isso, rasgue meu nome do livro da vida então. Se você for matar todo mundo aqui, rasgue meu nome do livro da vida. O Senhor já agia com graça e com misericórdia. O Senhor podia ter dito ou feito, como dizem por aí, ter zerado o game. Adão e Eva pecou, acabou. Não tem mais homem, não tem mais mulher, matou todo mundo. E vida que segue, vou seguir só com os animais. Poderia, não poderia? Mas a graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor é quem nos constrange. Paulo está dizendo àqueles homens: vocês querem viver na lei, vocês querem viver se justificando, vocês querem viver achando com a sua própria força, mas vocês sabem o que isso requer? A lei, ela só traz morte. A lei, ela não traz justiça. Por isso Paulo vai dizer na carta aos Romanos, vai dizer em outras cartas, por isso Pedro vai dizer na sua carta, vai nos dizer sobre a graça que transforma, a graça que liberta. A lei, ela mata. Por isso, veremos o versículo de número 22 que diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Paulo está dizendo: tudo bem, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas nós sabemos pela palavra, pela leitura do Talmud, que era a Bíblia lida pelos judeus, ele disse: nós sabemos que Abraão teve 2 filhos. Nós sabemos que Abraão possuía 2 filhos, e isso está lá em Gênesis 16 ao 21. Se depois você quiser dar uma olhada em sua casa e conhecer mais a história de Abraão, você consegue analisar e ver o que aconteceu. Abraão tinha uma promessa. Quando Deus chama Abraão, diz: Abraão, saia da sua tenda, olhe para os céus, conte as estrelas, conte as areias da praia, vê se pode contar, assim será a sua descendência. Deus faz uma promessa para Abraão e diz para ele: saia da tua casa, da tua parentela, e vá para a terra onde você bem quiser. Foi isso que Deus falou para ele. Saia da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra vizinha. Não. O Senhor disse para ele: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Como às vezes queremos justificar se a promessa de Deus com Abraão disse: eu estou no controle. Sou eu que vou te enviar. Sou eu quem vou dizer para onde você precisa ir. Sou eu que vou te mostrar o lugar que você precisa estar e viver. O Senhor dará uma promessa para Abraão que ele seria pai de multidões. Abraão, com sua esposa Sara, ou Sarai, ela era estéril, não tinha filhos, mas tinha uma promessa, que seria mãe. Ao decorrer com os anos e a vida foi passando, e Sara não dava luz aos filhos. Sara não engravidava. Sara era estéril. E a sua vida foi ficando na velhice, foi ficando cada vez mais velha, e ela decide ajudar a Deus. Ela decide fazer com que a promessa se cumprisse. Eu tenho a promessa, a lei permite que os filhos da minha escrava, elas se tornam meus filhos, então eu vou dar a minha escrava para o meu marido, para ele se deitar com ela, e o filho que nascer será o meu filho, será o meu herdeiro. E assim Sara fez. Manda Agar, a sua escrava egípcia, se deitar com seu marido Abraão para ter o filho. E assim aconteceu. Por isso Paulo começa a narrar essa história dizendo: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outra da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre
mediante a uma promessa. Paulo está dizendo que o que era da escrava nasceu de acordo com a lei. Nasceu pela permissão da lei. Era permitido isso que a Sara fez. Era permitido dar a escrava ao seu marido para que os filhos da escrava se tornassem os seus filhos legítimos. Não eram mais filhos da escrava, mas seu próprio filho legítimo. Paulo está dizendo que o que era filho da escrava nasceu de modo natural, nasceu de modo normal, nasceu de modo comum. Ismael, filho de Agar, a escrava. Isaque era filho de Sara, que era a mulher livre. Ele então lembra a história de Abraão. Abraão teve 2 filhos, Ismael, Isaque. Ismael nasceu por decisão humana. Abraão e Sara tentaram resolver o problema de Deus do seu próprio jeito. Então, Paulo está dizendo sobre esses 2 filhos que o filho da escrava nasceu de modo natural, nasceu debaixo da lei, nasceu da forma normal que se nasce alguém. Mas o filho da Sara, Isaque, nasceu mediante a uma promessa. O Deus que prometeu foi o Deus que fez. O Deus que disse: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra onde eu te mostrarei. Ele iria conduzir, ele iria mostrar o local, ele ia estar com ele. O Deus que prometeu que ele seria pai de multidões foi o mesmo Deus que abriu a madre da sua esposa para que ela concedesse filhos. Foi Deus quem fez todas as coisas. Por isso Paulo está dizendo para eles: se foi Deus com Abraão, se foi Deus através de Cristo Jesus, por que vocês estão tentando se justificar diante de Deus? Por que vocês estão achando que vocês podem fazer algo com a força do seu braço? Vocês não conhecem a história? É isso que Paulo está dizendo. Vocês não conhecem o que aconteceu? Vocês não conhecem a palavra de Deus? Como você pode achar que você vai conseguir se justificar, você vai conseguir chegar diante de Deus, ou tentar se santificar, ou tentar buscar ao Senhor em todo o tempo, e fazer e dizer que você é santo, que você é isso, que você é aquilo outro? É isso que Paulo está dizendo. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam 2 alianças. Por que 2 alianças? Só Paulo para entender isso. Só Paulo para pegar o Velho Testamento e ter esse entendimento, esse conhecimento a respeito desse texto. Paulo está dizendo, essas 2 mulheres simbolizam 2 alianças. Por que 2 alianças? A aliança, na Bíblia, ela significa regras, significa decisões que eu preciso tomar, coisas que eu preciso fazer, coisas que eu preciso agir e viver. Então, por isso que ele está dizendo, representam 2 alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá a luz a filhos para a escravidão. Esta é Agar. Por que a aliança do Monte Sinai? Quando você vai lá para Êxodo 20, você vai ver aonde foi dado as leis. Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai. Por isso, Paulo está dizendo que representam 2 alianças. Uma aliança do Monte Sinai, uma aliança da lei, onde o Senhor entrega os mandamentos. No Monte Sinai, que dá a luz a filhos para a escravidão. Esta é Agar. Por que para a escravidão? Porque eles eram escravos da lei. Eles estavam escravizados pela lei. Faziam por medo, praticavam o temor, viviam debaixo do medo, viviam escravizados pela lei, viviam escravizados pela lei por medo. Eu faço, porque se eu não fizer, sou lançado no fogo do inferno. Eu faço, se eu não fizer, o Senhor vai enviar pragas para a minha casa. Eu faço, porque se eu não fizer, Deus vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Eu faço, porque se eu não fizer, o Senhor vai pesar a sua mão sobre a minha vida. E Agar representa o Monte Sinai na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com os filhos.
Paulo está dizendo, Agar, ela é representante da atual Jerusalém. Ela está escravizada. Por isso que Deus enviou o seu único filho para morrer e para libertar esse povo. Paulo está dizendo que Agar representava a Jerusalém atual. Eles estavam aprisionados, eles estavam presos, eles estavam escravizados. Eles estavam vivendo debaixo do esforço humano, debaixo da religião baseada no mérito. Eu faço, eu mereço, Deus me abençoa. Eu mereço, Deus estende a sua mão. Eu mereço, Deus cuida das minhas necessidades. Viviam debaixo do sistema da lei. Paulo ainda liga o Monte Sinai, lugar onde a lei foi dada. Ou seja, viver tentando agradar a Deus por obras é viver em escravidão espiritual. Viver tentando agradar a Deus por obras é viver uma escravidão espiritual. O que Paulo está dizendo que se nós tendenciarmos ao legalismo, a tentar agradar a Deus, a tentar merecer o amor de Deus, a tentar merecer a graça de Deus, nós iremos viver na escravidão espiritual. Vamos viver uma vida escravos. Vamos viver uma vida escravos do medo. Escravos do medo. Romanos 3:20 nos diz: porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada diante dele, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Coloca para mim. Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que Paulo está dizendo, a lei ela só vem para te mostrar que você não merece. A lei só vem para te mostrar, eu não mereço. A lei só vem para te mostrar, por mais que eu tente, eu não consigo guardar. Porque o Senhor disse que aquele que transgredir um só mandamento é transgressor de todos os mandamentos. Por isso, Paulo está dizendo, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Porque se não existisse lei, não existia nada errado. O matar seria legal, o roubar seria legal, o se prostituir seria legal, o fazer isso ou aquilo outro seria legal. Por quê? Se não existir a lei, não tem pecado, não tem nada de errado. Eu posso fazer o que eu bem entender. Eu posso agir da forma que eu bem quero. Por isso que a lei veio para nos mostrar e nos trazer o pleno conhecimento dos nossos erros, das nossas atitudes, do que eu faço de errado. A lei que está aí fora, a lei da justiça terrena, também é e serve para isso, para demonstrar os erros. Porque se não existisse a lei da Maria da Penha, o homem poderia agredir a mulher e ficaria por isso mesmo. Mas como existe uma lei dizendo você não pode fazer isso, você não pode agir dessa maneira, como a palavra também já nos disse, não precisava dessa lei para dizer isso, mas nós devemos viver e amar o nosso próximo como nós mesmos. Por isso existe a lei, para nos mostrar os nossos erros. A lei ela não serve para nos justificar. A lei ela não serve para nos salvar, mas ela serve para nos mostrar nós somos pecadores. Nós precisamos de Cristo Jesus. Nós precisamos viver para o Senhor. A lei mostra o pecado, mas não salva o pecador. Muitas pessoas hoje vivem exatamente assim. Tentam agradar a Deus por esforço próprio. Muitas pessoas têm vivido desta maneira, tentado agradar a Deus pelo seu esforço próprio. Acham que Deus a aceita por comportamento. Vivem presas à culpa, ao medo, à religião, à religiosidade sem graça, produz preso e não liberdade. A pergunta que nos fica inicialmente é: sua fé está baseada no que você faz para Deus ou no que Cristo fez por você? Onde está baseada a sua fé? No que você faz para Deus ou no que Ele fez por você na cruz do Calvário?
Aonde está baseada a sua fé? Aonde você tem fé? Em si mesmo? No que eu faço? No que eu deixo? No que eu pratico? Ou a minha fé está baseada no que Cristo realizou e fez na cruz do Calvário por mim e por você? Como temos vivido a nossa vida? Por isso, veremos agora do versículo 26 ao 28. A promessa de Deus produz filhos livres. Acompanhe comigo o 26 ao 28. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Paulo está querendo dizer, mas Sara representa aqui a Jerusalém do alto. Ela é livre, ela não é escrava, ela é livre. E essa é a nossa mãe. Pois está escrito, Isaías 54 ou 49, que nós lemos no domingo, vai trazer a essa ideia que Paulo está dizendo aqui a Gálatas. Alegre-te, ó estéril, tu que não davas à luz, irrompe em gritos de alegria. Tu que não tivesses dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos dos que a que tem marido. Paulo está dizendo, Sara representa algo completamente diferente de Agar. Ela representa a promessa, a graça, a liberdade, o povo de Deus. 28, e vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Paulo está dizendo, vocês, irmãos, não são filho de Agar, não são filho da escrava, vocês são filhos da livre. Vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Isaac nasceu milagrosamente. Sara era estéril e idosa. Humanamente era impossível. Isso mostra uma verdade central do Evangelho. A salvação não nasce de esforço humano, mas do milagre, da graça de Deus. Paulo está afirmando, vós, irmãos, sois filhos das promessas. Os cristãos são como Isaac, nascidos pela intervenção sobrenatural de Deus. Texto que nos diz isso, Efésios 2, 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Outros textos vai nos dizer que nós fomos chamados filhos de Deus, fomos acolhidos como filhos de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, Deus te libertou através de Cristo Jesus. Você é livre através do sangue de Cristo Jesus. Você não precisa mais temer a morte. Você não precisa mais temer o fogo do inferno. Você não precisa mais temer receber julgamentos, receber maldições sobre a sua vida. Por quê? Porque você foi livre por Cristo Jesus. Pastor, então eu tenho que viver de que maneira? Da maneira que Jesus nos ensinou em João. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. A obediência que agora eu e você precisamos praticar não é por medo, mas por amor. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se eu amo a Cristo Jesus, eu obedeço às suas ordenanças. Se eu amo a Cristo Jesus, eu pratico e faço o que o Senhor mandou eu fazer. Por isso que eu trouxe o texto aqui de Paulo em 2 Coríntios, quando nós falamos aqui sobre os dízimos e a oferta. Paulo vai dizer, não faça por obrigação, mas por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos que agora eles são livres para viver em amor. Eles são livres para demonstrar o seu amor por Cristo Jesus. Eu não fui liberto para viver no pecado. Eu não fui liberto para viver na promiscuidade. Eu não fui liberto para viver conforme o meu eu, a minha vontade, o meu querer, para viver afurnado no pecado. Eu fui liberto para demonstrar, para viver este amor. Eu fui liberto para mostrar e viver
o amor de Cristo Jesus e demonstrar que eu amo a Ele. Pois a palavra nos diz, eu amo ao Senhor porque Ele me amou primeiro. Não é nada de nós mesmos, não é por mim mesmo, mas porque Ele me amou, eu amo. E por isso precisamos demonstrar este amor. E como demonstramos esse amor? O próprio Jesus disse, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Você quer mostrar que você ama o Senhor? Obedeça. Você quer demonstrar que você ama a Jesus? Viva obedecendo. Dê por amor. Pratique por amor. Viva por amor. Não por medo. Não por receio. Eu vou dar porque se eu não der o dízimo, o devorador vai vir, vai me comer tudo, vai tirar tudo de mim. Eu vou fazer isso ou aquilo outro, eu vou deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo outro, porque senão as pessoas vão me julgar, senão isso, senão aquilo. Não. O Senhor está te chamando para demonstrar o seu amor por Ele. Eu nego o pecado todos os dias, porque eu amo o Senhor. Eu entrego, eu faço tudo para o Senhor, dou o meu tempo, dou a minha vida, entrego o meu viver, busco o Senhor em todo o tempo, porque eu o amo, porque eu entendo que Ele me amou. Ele derramou a sua graça. A sua palavra vai dizer que pode a mãe se esquecer do filho que amamenta. Se isso acontecer, o Senhor não se esquecerá de nós. Nós precisamos entender que a graça não é para você viver na desgraça. A graça é para você viver livre, sem o peso do pecado, sem o peso do jugo, sem o peso do julgamento, vivendo o amor, vivendo a graça, vivendo o amor em Cristo Jesus. Ser cristão não é melhorar o comportamento, tentar ser mais religioso, cumprir regras. Ser cristão é nascer de novo pela graça de Deus. Ser cristão não é cumprir regras, não é tentar ser mais religioso, não é melhorar o meu comportamento. Ser cristão é nascer de novo. É entender o que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. É entender que o seu amor nos constrange de tal maneira que nós precisamos viver este amor. Precisamos demonstrar esse amor. Nascer de novo é não fazer por obrigação. Nascer de novo é não fazer por medo. Nascer de novo é viver o que o Senhor me chamou para viver. Não por obrigação, não por medo, mas por amor. Porque eu amo a Cristo Jesus. Porque eu amo o sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim. Eu amo o meu irmão como a mim mesmo. Porque eu entendo que eu não merecia, eu entendo que eu não sou essa Coca-Cola toda, eu entendo que eu não sou a última bolacha do pacote, mas Cristo me amou e entregou o seu Filho, mas Deus me amou e entregou o seu Filho para morrer no meu lugar. Eu entendo que o meu irmão também não é aquilo tudo, mas eu preciso demonstrar esse amor, porque esse amor que mudou a minha vida, esse amor que mudou a minha história, esse amor que me transformou. O Evangelho sempre enfrenta oposições. Vamos ver isso? Versículo 29. Entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Paulo está dizendo, não vai ser diferente. Da mesma maneira que aconteceu naquela época, está acontecendo agora. Esses homens estão aí se levantando, dizendo que eu não sou apóstolo nenhum, estão dizendo que eu não estou falando a verdade, estão dizendo que não é dessa maneira, não é esse evangelho que você deve viver. Mas estou dizendo isso para eles. Entretanto, como naquele tempo, o que nasceu de modo natural persegue os que nasceram segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Ismael zombava de Isaac, em Gênesis 21. Paulo mostra que isso simboliza um conflito espiritual que continua até hoje. Sempre existirá tensão entre religião baseada em obras
e evangelho baseado na graça. Sempre haverá tensão em religião baseada em obras e evangelho baseado na graça. A religião humana não aceita a graça, porque a graça remove o orgulho humano. Eu vou ter de quê de me se orgulhar? Eu vou me orgulhar de quê se eu não posso fazer, eu não posso agir? Porque o ser humano vive de orgulho. Eu fiz, eu realizei, eu que comprei, eu que fiz. Por isso, a religião humana não aceita a graça. Porque se ela aceitar que tudo é Cristo que faz, onde fica eu na história? Se ela entender e aceitar, não foi Cristo que me salvou, foi Cristo que me mantém, é Cristo que faz e realiza na minha vida, onde fica o meu mérito? Paulo vai dizer, todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas quando eu entendo que é a graça, eu preciso me humilhar mais. Quando eu entendo que é a graça de Deus, que não sou eu preciso demonstrar esse amor. Quando eu entendo que é o Senhor e não eu começo a viver uma vida melhor. Eu começo a entender, eu não merecia, não tem nada que eu faça que eu vou merecer, não tem nada que eu possa realizar ou cumprir que eu possa merecer, então eu preciso viver esse amor. Eu preciso entender que o meu irmão não é melhor do que eu ou pior do que eu. Eu preciso entender que aquele que está do meu lado é tão pecador quanto eu. Precisa tanto da graça de Deus quanto eu. Por isso que a Bíblia nos diz, suportai-vos uns aos outros, não é aquele irmão é uma mala, vou suportar ele, não. É de suporte. A palavra suportai-vos ali é de você dar suporte, é de você ajudar, é de você colocar aquele que está caído de pé. Lembra que a palavra diz, é bom que ande dois e não só um, porque se um cair, o outro levanta. Nós não fomos feitos para andar sozinho, e o homem também não foi feito para andar sozinho. Lembra lá no Gênesis, Deus disse, não é bom que o homem fica só, falharei uma auxiliadora. E foi feito, e tirou da costela Eva. 2 Timóteo 3,12 nos diz, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo está dizendo a Timóteo, você quer viver Cristo Jesus? Você quer viver piamente? Você quer viver Cristo em sua vida? Se prepare, porque você irá ser perseguido. Se prepare, porque as pessoas vão vir contra você. Se prepare, porque as pessoas irão se levantar e dizer que você é mentiroso, que você não está pregando a verdade, que você é isso, que você é aquilo. Quem vive pela graça, muitas vezes será criticado por pessoas presas ao legalismo. Mas isso sempre aconteceu na história do povo de Deus. Mas a pergunta que esse texto nos faz é, você prefere a aprovação da religião ou a verdade do Evangelho? O que você está buscando em sua vida? Aprovação da religião ou a verdade do Evangelho? O que você tem buscado em sua vida? Ser aprovado pelos homens ou ser aprovado por Deus? O que mais é precioso para você? Um tapinha no ombro ou escutar, vindes bendito de meu Pai para o gozo eterno? Do versículo 30 ao 31, nós vamos ver que somente o filho da promessa herdam a salvação. Somente os filhos da promessa herdam a salvação. Põe comigo. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e os seus filhos. Seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Isso está lá em Gênesis 21. Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre.
Talvez você possa se perguntar e dizer, pastor, mas quando a Agar foi expulsa com Ismael, ela deixou seu filho de longe para morrer, e ela escutou a voz de Deus, e pegou a criança. Deus prometeu, Deus fez. Graça comum. Ou Deus mata todos os pecadores da terra. Todos aqueles que não acreditam em Deus, todos aqueles que vivem segundo a sua vontade, todos aqueles que vivem fazendo o que bem entende, Deus extermina da face da terra e diz, não, só aqueles que aceitaram Jesus que vão ficar vivos. Não. Deus dá vida para eles. Deus dá o sol para todos. Deus dá a chuva para todos. Deus dá sustento. É Deus quem faz. É Deus quem realiza. Por isso, Paulo está dizendo, expulsa a escrava e o seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Ismael não poderia herdar a promessa junto com Isaac. Paulo usa essa história para mostrar uma verdade profunda. A escravidão da lei não pode herdar a promessa da graça. O que Jesus fala em Lucas a respeito da roupa velha e do remendo novo, o que Jesus fala do vinho novo e do odre velho, é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Não tem como eu viver debaixo do jugo, debaixo do medo, debaixo da lei e tentar acrescentar a graça em minha vida. Não tem como. Não tem como eu viver de um modo com medo, de um modo temoroso e viver a graça de Cristo Jesus. A escravidão da lei não pode herdar a promessa da graça. A salvação não pode ser misturada com mérito humano. Eu não posso misturar a salvação da graça com mérito humano. Não, eu ajudo na minha salvação. O Senhor se entregou, mas eu, com a minha vida, eu ajudo a ser salvo. Que sacrifício foi esse que Cristo Jesus fez? Se esvaziou de toda a sua glória, tomou a estrutura de servo, foi fiel até a morte de cruz, mas isso não foi suficiente. Não é suficiente Deus descer do céu, se esvaziar de toda a sua glória, ser fiel até a morte de cruz. Eu preciso cumprir, eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso acrescentar, eu preciso ajudar. Como Sara tentou ajudar? Não, Deus está demorando demais, eu já estou ficando com os dias avançados, a lei permite, eu vou fazer, vou ajudar Deus. Ele falou que eu teria filhos, eu vou ter. A lei diz que eu posso ter o filho da escrava, vai ser meu. E dá a escrava como filho. Não tem como eu tentar ajudar a Deus a cumprir algo em minha vida. Se Ele prometeu, Ele garante. Pastor, mas o tempo passou já há tanto tempo. Já tem anos e anos e anos. Mas se Ele prometeu, Ele garante. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele irá fazer. Somente pela graça. Por isso Paulo conclui, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E a resposta disso está em João 8:36. João 8, versículo de número 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Em Cristo,
não somos mais escravos. Em Cristo, não somos mais condenados. Em Cristo, não vivemos tentando merecer. Em Cristo, somos filhos livres da promessa de Deus. Você tem vivido como escravo tentando merecer ou como filho vivendo na liberdade de Cristo? Como você tem vivido a sua vida? Tentando merecer esse amor, tentando merecer a graça, tentando merecer o céu, ou você tem vivido como filho, vivendo na liberdade de Cristo Jesus? Como você tem vivido a sua vida diante do Senhor? Gálatas 4 nos mostra duas realidades espirituais. Agar, representando escravidão, lei, esforço humano, religião sem graça. Sara representa promessa, graça, milagre de Deus, liberdade em Cristo Jesus. No final, cada pessoa pertence a uma dessas famílias espiritual. No final, cada pessoa representa uma dessas famílias. Então a pergunta final que nos fica é: você é filho da escrava ou filho da livre? Você é filho da escrava ou filho da promessa? De quem você é filho? Cristo não morreu para produzir religiosos cansados. Ele morreu para produzir filhos livres que vivam pela graça. Lembra que a palavra diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor não nos veio para nos pesar. O Senhor não nos veio para nos deixar cansado. Ele veio para nos libertar, para que eu e você vivamos para a glória de Deus. Por isso Paulo disse: seja o que for fazer, seja comer, seja beber, seja vestir, façais para a glória de Deus. Não é por medo, não é por culpa, mas por amor. Eu vivo para o Senhor. Que possamos viver em amor, que possamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se você ama Cristo Jesus, cumpra as ordenanças do Senhor. Se você ama Cristo Jesus, viva este amor com os seus irmãos. Se você ama Cristo Jesus, entregue a sua vida por completo ao Senhor. Amém. Poderoso Deus, eterno